Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel. Daniel, capítulo 4. Deixa eu avisar você que esta semana que vem agora eu vou começar uma série de estudos na quinta-feira sobre dinheiro, sobre prosperidade e o que a Bíblia fala. Um dos assuntos que mais a Bíblia fala é sobre dinheiro. E nós vamos estudar sobre isso porque eu acredito que é a vontade de Deus que você prospere na tua vida. Eu não acredito num evangelho de miséria. Você acredita no evangelho de miséria? Se você se converter ao Senhor, a tua vida vai para baixo ao invés de ir para cima? Não, isso não é o que eu prego e não é o que a Bíblia prega, né? A Bíblia fala, tudo quanto fizer, é o que a Bíblia diz, né? Tudo quanto fizer prosperará, e eu creio que aquilo que nós fazemos vai prosperar. Então, quinta-feira agora, eu começo a ensinar, a pregar sobre isso às quintas-feiras por algumas semanas, então venha quinta-feira no culto. E também domingo que vem pela manhã vai estar pregando aqui só no culto da manhã, o meu querido amigo, nosso irmão, Dr. William Douglas. Ele é juiz federal, ele é muito conhecido no Brasil, já esteve aqui algumas vezes, e ele vai falar domingo que vem pela manhã. Então, se você quiser convidar teus amigos, advogados, juízes, para vir ouvi-lo, eu sei que ele tem uma palavra de Deus para todos nós no domingo que vem de manhã. À noite nós temos o culto, eu prego à noite, nós gravamos para a televisão, tá bom? Vamos abrir a Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 4. É uma história conhecida para aqueles que já me ouviram pregar sobre o livro de Daniel, mas que Deus sempre tem uma palavra para as nossas vidas, amém? Hoje eu estou achando que vocês estão meio calados, quietos, com sono, e hoje o pessoal de manhã estava mais acordado do que vocês que estão à noite. Acho que vocês dormiram, foram jogar bola à tarde e ficaram cansados para o culto da noite. Não? Tá bom. Que eu fiz uma cirurgia sexta-feira na boca, não posso abrir muito a boca, então eu tenho que falar com a boca fechada, você tem que me ajudar a pregar aí, tá bom? Daniel, capítulo 4, eu vou ler alguns versículos apenas, versículos 29 ao 31. Daniel, capítulo 4, versículos 29 ao 31, diz assim: Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Nesta noite nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Vem, Senhor, transformar a nossa vida, tocar cada pessoa nesse lugar, cada pessoa que estiver assistindo em sua casa, pela televisão, ó Deus, cada pessoa que ouvir o CD no seu carro, que o Espírito do Senhor possa agir nos corações, que a Tua unção esteja sobre a minha vida, em minha vida, para ser profeta do Senhor para os meus irmãos, ó Deus, e que os nossos corações sejam abertos pelo poder da Tua palavra, que quebra a rocha, esmiuça a rocha. Senhor, que o coração mais endurecido seja quebrado pelo poder da Tua palavra, nesta noite, em nome de Jesus, amém, amém, digam amém, amém. Levante a tua mão e diga assim: Senhor, fala comigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Este capítulo da Bíblia, ele tem uma lição muito importante para todos nós. Não somente para pessoas poderosas, principalmente para pessoas poderosas, porque ele está falando sobre nós vencermos a soberba ou o orgulho, aquilo que uma pessoa que às vezes ela tem na sua vida por ter uma posição de autoridade. Mas não é apenas para uma pessoa que tem posição de autoridade, porque
porque todos nós somos suscetíveis a soberba. Soberba é você pensar de você além do que convém, mais do que as outras pessoas. É você ter um sentimento de superioridade com relação aos outros. E o homem, geralmente o homem, ele pensa que ele tem o controle das coisas. Ele pensa que ele controla a sua vida, ele pensa que ele controla, às vezes, até o amanhã, pelos planos que ele faz. Eu tenho planos, eu tenho projetos, eu tenho sonhos, eu vou fazer, eu vou viajar, eu vou para cá, eu vou para lá. E esse capítulo da Bíblia está dizendo que quem na verdade domina sobre todas as coisas é o Senhor. Que o homem pode fazer planos, mas a última palavra é de Deus. O homem pode achar que ele é grande, mas a última palavra é de Deus. O homem pode achar que ele toma as decisões, e que ele é importante, e que ele assina os documentos, e que ele tem o nome dele na porta do seu escritório, e é respeitado pelas pessoas, mas a última palavra vem de Deus. Então Deus fala neste capítulo sobre a loucura de Nabucodonosor. Quem que era Nabucodonosor? Nabucodonosor foi um rei, o rei da Babilônia, que ele fez algo inédito. Ele se tornou o primeiro grande imperador, rei do mundo antigo. Antes do império da Babilônia, nenhum império foi tão grande, tão forte, tão conquistador, tão poderoso como o império da Babilônia. Por causa disto, o rei Nabucodonosor se tornou o homem mais importante da terra. E por causa disto, ele era um rei sanguinário, ele era um rei maldoso, ele era um rei arrogante, ele era um rei orgulhoso, ele se achava Deus, ele se achava como se ele fosse um Deus. As pessoas deveriam adorá-lo, as pessoas deveriam se curvar diante dele. E Deus está mostrando aqui nesse capítulo que o homem, na verdade, não é isto, que o homem não é nada diante do Senhor, é que é o Senhor que tem o domínio sobre o reino dos homens. O império de Nabucodonosor cresceu por volta do ano 600 a.C. No ano 586, ele invadiu a Israel, cercou Jerusalém por 1 ano e meio, e quando ele invadiu a cidade, destruiu as muralhas, o rei Zedequias, o rei de Israel, fugiu para as montanhas, para o vale de Jericó, para a região de Jericó, e o rei Nabucodonosor, com o exército, perseguiu e prendeu o rei Zedequias, o rei de Israel, e matou todos os seus filhos diante dos seus olhos. E depois de matar os filhos do rei Zedequias, ele fura os olhos do rei de Israel, para que na mente do rei de Israel a última visão, a última imagem que ele tivesse na sua memória daquilo que ele viu, foi a morte de todos os seus filhos. O rei Nabucodonosor era um rei mau. Ele leva Israel cativo para a Babilônia, ele destrói o templo, ele saqueia o templo, ele pega todos os utensílios de ouro do templo e leva para a Babilônia. Ele queima o templo, a casa de Deus, ele destrói as cidades, ele somente deixa os paupérrimos, muito pobres de Israel para cultivar a terra, e ele leva cativos para a Babilônia milhares de judeus, dentre eles Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, que eram da linhagem real de Israel. E lá na Babilônia, os judeus ficam lá, escravizados, morando, e Daniel resolve não se contaminar com as iguarias do rei. O rei, ele constrói uma estátua, e ele quer que as pessoas adorem.
O rei, ele tem um sonho de um império muito grande, de uma estátua com a cabeça de ouro, peito de prata, de bronze, as pernas, os pés de ferro e barro. Ele precisa da interpretação deste sonho que o perturba, e Daniel dá a interpretação do sonho. Ele constrói uma estátua e quer que todos se dobrem diante da estátua. Acredita-se que a estátua imensa que ele construiu era da sua própria imagem. E quando se tocassem os instrumentos, todos os moradores da terra deveriam se curvar e adorar aquela imagem. E os judeus Sadraque, Mesaque e Abednego não obedeceram e foram lançados na fornalha de fogo. E o anjo do Senhor apareceu lá para livrá-los. E isso impactou o rei Nabucodonosor. Mas os anos se passaram, e agora de 25 a 30 anos depois, já se passaram, e o capítulo 4 começa a falar do rei exaltando a Deus. O que é que aconteceu? Que de repente este rei ímpio, ele começa, ele declara para Daniel o que aconteceu com a sua vida, e Daniel escreve as suas palavras na primeira pessoa: eu, Nabucodonosor, exalto a Deus. E ele começa a escrever no capítulo 4, falando assim: pareceu-me bem, olha, todos os povos da terra, de todas as línguas da terra, ouçam o que eu quero falar para vocês, porque me pareceu bem deixar que vocês conheçam os sinais e maravilhas que o Altíssimo tem feito para comigo. O que é que aconteceu com ele? Ele teve um sonho, na verdade. E ele conta no capítulo 4 o seu sonho. E no capítulo 4 ele fala que a sua vida estava tranquila. Ele era o rei, não havia inimigos. Ele havia derrotado todos os adversários. Ele tinha paz no seu reino. O seu reino era seguro. Mas um dia ele estava dormindo e ele teve um sonho. Na verdade foi um pesadelo. Ele acordou durante a noite atemorizado. E ele sonhou um sonho estranho. Que sonho é este? E ele ficou perturbado, e ele chamou os sábios e magos, e feiticeiros e encantadores do seu reino, para darem a interpretação, mas ninguém conseguia dar a interpretação do sonho. Então, por último, Daniel se apresenta, e Daniel muitas vezes já havia falado com o rei. Daniel ocupava um cargo, uma função no reino. Ele era o chefe dos sábios. Ele já havia interpretado sonhos para o rei há 30 anos atrás. E agora Daniel se apresenta e fala para o rei: rei, eu posso interpretar? O que o Senhor precisa? E o rei fala: eu sei que em ti, Daniel, há o Espírito dos deuses santos que habita em você. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: eu reconheço na tua vida que Deus mora em você. Eu reconheço que o teu Deus é santo, por causa da vida que Daniel tinha. Daniel pregava para o rei, não apenas por palavras, mas pela sua própria vida. E então o rei conta para Daniel o seu sonho. E o sonho era assim: eu sonhei, ele fala que havia uma árvore no centro da terra, e esta árvore, ela alcançou os céus, e os ramos e os galhos dela se espalharam, as aves dos céus fizeram nela o seu ninho, os animais comeram do seu fruto, os moradores da terra comeram daquela árvore. Todos os moradores da terra viam esta árvore, e se esconderam debaixo da sua sombra. Era uma árvore imensa. Dos lugares mais longes da terra viam a copa daquela árvore, cobria o mundo inteiro. E então eu ouvi como um anjo que vinha descendo do céu, e ele gritava em voz alta: cortem a árvore, cortem os seus galhos, destruam, derrubem as suas folhas e os seus frutos.
Deixe apenas o tronco pequeno, coloquem cadeados e correntes e o prendam na grama, e vai cair o orvalho dos céus, e o coração vai ser mudado. Este homem não vai ter mais coração de homem, este homem vai ter coração de animal, e vai passar sobre ele 7 tempos. E então o rei acordou. O que é isto? Que sonho é este? Perturbado. Daniel, ao ouvir aquela palavra, a Bíblia diz que ele também fica perplexo. Ele não sabe o que falar para o rei, porque ele entende a interpretação do sonho. E Daniel, ele amava o rei, era o seu rei, ele servia ao rei no palácio, ele não queria o mal do rei, e ele fica, a Bíblia diz, uma versão da Bíblia diz que por quase 1 hora ele fica pensativo. Na verdade, ele fica por um tempo indeterminado, pensando, o que eu falo? E o rei, vendo como ele estava, falou para ele: Daniel, não encubra nada, pode falar, o que é a interpretação? E Daniel falou para ele, que o rei, que esta palavra seja para aqueles que te odeiam, que esta palavra seja para os teus inimigos. A minha vontade seria esta, a minha vontade não é que esta palavra seja para o rei, mas eu vou falar a interpretação. Na verdade, rei, esta árvore que cobriu toda a terra, e que os povos se alimentam dela, e que as aves estão nos seus galhos, esta árvore é o rei, é o Senhor, esta árvore é o meu Senhor. A interpretação do sonho é a seguinte: que o Senhor diz que vai derrubar esta árvore, e esta árvore vai ser cortada, e os galhos vão cair, e o rei, na verdade, vai ter o coração mudado, vai perder um coração de homem, o rei vai ser como um animal, o rei vai andar no meio dos animais, e vai comer as coisas do campo, e o orvalho vai cair sobre o rei, e vai ser tirado dentre os homens, mas o tronco que vai ficar significa que o rei não vai morrer, e um dia o rei vai reparar e vai entender que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e que ele dá a quem quiser. Então naquele dia o rei vai ser restituído ao seu lugar, ao seu trono, à sua glória. Mas rei, olha, eu quero dar um conselho para o rei: arrependa-te, rei, arrependa-te de qualquer prática de injustiça que o rei tiver feito, arrependa-se das más obras, e volte para o Senhor, ajude os pobres, quem sabe demore para acontecer isto, quem sabe essas coisas não aconteçam com o rei. Na verdade, Daniel, ele sabia como Deus era. Ele sabia que se houvesse arrependimento, Deus iria perdoar. Se houvesse mudança de atitude, as coisas ruins iriam ser canceladas. Daniel sabia que se o rei mudasse, havia uma chance de a tragédia não vir, havia uma chance daquilo não acontecer. Rei, eu te aconselho, rei, volte para Deus. A Bíblia diz que o rei, embora gostasse muito de Daniel, embora o rei entendesse que Daniel era um homem de Deus, às vezes é difícil obedecer, às vezes é difícil quebrar vínculos, às vezes é difícil mudar de atitude, às vezes é difícil eu deixar coisas da minha vida que estão tão arraigadas lá. E a Bíblia diz que 1 ano se passou, porque Deus é longânimo, Deus ele é bom, Deus ele espera, Deus ele não quer punir, Deus não quer disciplinar, Deus quer poupar as pessoas. Mas a Bíblia diz o seguinte, lá no livro de Eclesiastes, diz assim: visto que se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos
filhos dos homens e está inteiramente disposto a praticar o mal, visto que não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração do homem, ele pensa, não vai acontecer nada. Me falaram, mas o tempo passou, e na verdade esse passar do tempo é apenas a misericórdia de Deus estendida, longanimidade, o favor, é Deus esperar, é Deus dar uma nova chance. Deus falou para Noé, Noé, eu vou destruir a terra através de um dilúvio, e ele esperou mais de 100 anos. A misericórdia de Deus, ela demora, Deus espera, Deus ele é paciente, ele quer que a pessoa se arrependa, e ele dá tempo, e ele deu um ano para o rei Nabucodonosor. E às vezes quando a gente vê que a sentença não é executada, coração dos filhos dos homens, é disposto a continuar a praticar o mal. Não vai acontecer nada. Eu fiz algo, eu faço algo, que Deus não está ligando para estas coisas. Isso não vai ter consequência nenhuma. A Bíblia diz assim, olha, de Deus não se zomba. A Bíblia diz, Deus ele é um fogo consumidor. A Bíblia diz que ele é o juiz, a uns ele exalta, a outros ele abate. Ninguém engana a Deus. As pessoas elas vão colher aquilo que elas plantarem na sua vida. Às vezes Deus fala através da sua palavra, Deus fala através dos seus profetas, Deus admoesta, Deus quer corrigir, Deus fala para mudar de atitude, Deus fala para andar em honestidade, Deus fala para andar em integridade, e a pessoa vendo que nada acontece, ela acha que nunca nada vai acontecer, e ela continua nos seus caminhos. E um ano se passou. Nabucodonosor esqueceu-se daquela palavra de Daniel. Nabucodonosor continuou a sua vida, não se arrependeu, não mudou de atitude. E um ano depois ele estava andando no seu palácio, e ele começou a falar para si mesmo, olha a grande cidade que eu construí, olha que cidade maravilhosa, que eu fiz para a minha grandeza. Eu edifiquei a casa real como um grandioso poder, para a glória da minha majestade. A cidade da Babilônia era uma cidade imensa, uma cidade quadrada, ela tinha mais ou menos 25 quilômetros em cada lado, ela tinha palácios. Os jardins suspensos da Babilônia foram considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os palácios que o rei tinha na cidade, o ouro que ele havia trazido de todas as regiões da terra, e ele andando no palácio, ele falou, olha, como eu fiz esta grandeza. Mas a Bíblia diz que ele ainda falava, ainda não tinha terminado a frase, e uma voz veio do céu dizendo para ele, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, acabou. Quando Deus fala que é hora do acerto de contas, quando Deus resolve retirar a sua mão, quando Deus resolve fechar as portas, quando Deus resolve acertar as coisas, o homem ele pode pensar, bom, eu faço, eu assino, eu mando, eu tenho funcionários, eu digo a este faz isso, ele faz, eu falo para que ele vai, e se esquece de que ele não é nada, e se esquece que se o Senhor cortar o fio que sustenta a sua vida, ele cai morto no chão. Se esquece que se o Senhor tirar o fôlego, ele morre e deixa tudo para trás. E o anjo e a voz veio e falou, serás expulso de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer ervas, como os bois, passarão 7 anos sobre você, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e ele dá
a quem ele quer. No mesmo instante, se cumpriu aquela palavra, a Bíblia diz. Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra, o homem mais rico da terra, o homem que mandava matar, o homem diante de quem os reis clamavam por misericórdia. Agora, de repente, perdeu a consciência. Ele se achou como um animal. Ele saiu do seu palácio, não quis ninguém atrás dele. Ele se enfiou pelo mato. Ele desapareceu na floresta. E ele achava que era um bicho. As pessoas o procuraram, mas não o acharam. E por 7 anos ele se escondeu pelas cavernas, nas florestas, comendo frutas. O seu cabelo cresceu, a sua barba cresceu, as suas unhas cresceram. A chuva e o orvalho caíram sobre a sua cabeça, o seu corpo. A sua roupa se envelheceu e se rasgou, vivendo na lama, na sujeira, no meio do mato, desaparecido. A notícia no palácio: onde está o rei? E procuraram por todas as partes, por todo mundo conhecido, e ninguém achava o que aconteceu com o rei. Aquele que achava que era grande, aquele que achava que podia, aquele que achava que a sua era a última palavra. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos e Deus dá graça àquele que é humilde. Mas o rei se achou grande, o rei achou que podia decidir. Eu tenho controle, eu tenho autoridade, eu tenho domínio, eu sou rico, eu posso, eu sou grande, olha o meu nome. E ele não percebeu que ele não dominava nada. 7 anos se passaram, até que a palavra se cumpriu, porque Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. E um dia o rei estava lá pastando, o homem mais poderoso da terra, estava lá cavocando, procurando comida no mato. De repente, no seu coração brilha uma luz. No capítulo 4, no versículo 19 em diante, Daniel ele sai da primeira pessoa, até o versículo 19, o rei falando eu. No versículo 19 em diante, Daniel conta a história do rei. Ele fala: o rei Nabucodonosor, porque o rei estava no mato, não tinha o que falar. Mas agora no versículo 34, volta novamente o rei a falar: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, eu levantei os olhos aos céus, e voltou a mim o entendimento. E então eu bendisse o Altíssimo. O que é Altíssimo? Altíssimo é o nome que Deus deu para Abraão. É o nome que fala que ele é acima de todos os deuses, acima de todas as coisas. E eu bendisse ao Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? O rei, ele viu: eu não tenho o poder que eu pensei que eu tinha. Eu não sou quem eu achei que eu era. Eu descobri que o Altíssimo é que reina, e o seu reino é eterno, e o seu reino é de geração em geração. Eu descobri que se ele quiser fazer algo, quem é que pode falar para ele? O que fazes? Por que fazes essas coisas? Eu descobri que os homens diante dele, o seu poder, a sua grandeza, não são nada. Porque no dia que Deus quiser fazer, ele vai fazer.
E no dia que Deus quiser abater, Ele vai abater. A Bíblia diz que Deus é o juiz. A uns Ele abate, a outros Ele exalta. Deus abate, Deus exalta. E as pessoas têm que aprender essas coisas. E Nabucodonosor, então, esse é um capítulo que é o testemunho da sua vida. Porque ele diz que tão logo me voltou o entendimento, os meus conselheiros me procurando me acharam e me levaram para o palácio. E eu voltei a ter a glória que eu tinha. Se ajuntou a mim riqueza extraordinária. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, eu louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos são justos, e Ele pode humilhar aquele que anda na soberba. Ele pode humilhar aquele que anda na soberba. Aqui tem tantas lições para nós neste capítulo aqui, mas a primeira delas que eu quero falar é que o julgamento de Deus, ele pode aos olhos humanos parecer demorado, mas Deus, ele é paciente, e o fato de parecer que não aconteça nada, não quer dizer que não vai acontecer nada. As pessoas se enganam. As pessoas pensam, eu não estou fazendo nada demais. As pessoas, elas ficam cegas, porque o juízo não vem no dia seguinte, não vem às vezes no ano seguinte, ou não vem daqui a 2 anos, e as pessoas às vezes fazem o mal, as pessoas falam o mal, as pessoas usam a boca, usam a sua vida, usam a internet, usam coisas erradas, as pessoas falam que vivem para Deus, mas desagradam a Deus, e elas acham que aquilo vai passar impune, mas a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, olha, não se engane, aquilo que o homem semear, ele vai colher na sua vida. Aquele que semeia para a carne vai colher a destruição, aquele que semeia para o espírito vai colher vida. Então a Bíblia diz, olha, não nos cansemos de fazer o bem. Meu amado, não olhe para aquele que não agrada a Deus e não pensa que nada vai acontecer. Sabe, pastor, não aconteceu nada com a pessoa. A pessoa, ela até falou que Deus não existe. Ele até zomba de Deus. Ele até conta piadas de Deus. Ele até fala bobagens. Mas não vai acontecer nada. Meu querido, não se engane. Não se engane. De Deus não se zomba. Deus sabe todas as coisas. Esses dias eu vi um vídeo na internet que me impressionou, de uma pessoa que falou uma coisa amaldiçoando o povo de Deus, e a maneira como ela morreu de uma maneira tão trágica. Pastor, você está me dizendo que Deus está por aí atrás para matar pessoas? Não, eu estou dizendo que Deus tira a bênção dele da vida de pessoas. Eu estou dizendo que as pessoas colhem aquilo que elas plantam. Eu estou dizendo que o mal vai alcançar a vida da pessoa se ela faz o mal. Eu estou dizendo que a Bíblia fala que aquilo que o homem planta, ele vai colher na sua vida. E não é o fato de que não está colhendo hoje que aquilo não vai acontecer na sua vida. Então, meu amado, isso tem que trazer temor no coração, porque não importa quem que você seja, você pode ser o rei da Babilônia, você pode ser o presidente do Brasil, você pode ser a maior autoridade, você pode ser do Supremo Tribunal, você pode ser quem for, você pode ser o maior empresário do país, a pessoa pode ser até o presidente dos Estados Unidos da América, achar que é o homem mais importante da terra. Tudo isso vai passar. O dia que Deus cortar o fio, vai acabar a conversa. E então todos vão se encontrar com Ele. E vão prestar contas da sua vida ao Senhor, que conhece as intenções e motivações do coração das pessoas. E então o acerto de contas, vai ter gente que vai tremer e gritar para que os montes caiam sobre a sua vida e os escondam da ira do Cordeiro. Mas a Bíblia diz, ele é o reto juiz, é o juiz de toda a terra. Os poderosos um dia vão comparecer diante dele. Segunda coisa, é que o Altíssimo, esta é a mensagem do capítulo, o Altíssimo, ele domina sobre o reino dos homens, mesmo quando parece que os maus prevalecem.
Às vezes a gente pensa, bom, o mal está prevalecendo. Onde está Deus? Nós temos a mania de culparmos a Deus pelas coisas ruins que acontecem na terra. Por que aconteceu tal tragédia? Onde estava Deus? Por que tal fulano? Por que fulano perdeu o filho? Onde estava Deus? Por que veio esta enchente? Onde estava Deus? As coisas ruins nós atribuímos a Deus. As coisas boas nós achamos que é pela nossa habilidade. Olha, como eu estou crescendo, olha o meu negócio como está, a minha vida como está. Você se orgulha das coisas que você conquista, é bom conquistar coisas, mas Deus falou para Israel, quando vocês entrarem na terra de Canaã, e vocês tiverem as suas casas, e vocês construírem boas casas, e vocês ajuntarem prata e ouro, e vocês tiverem bois e jumentos, olha, não te esqueças, mas lembra-te de que foi o Senhor teu Deus que te deu forças para você adquirir riquezas. Não esqueça destas coisas, não se esqueça de Deus, porque as pessoas se esquecem de ter um coração grato. As pessoas são ingratas hoje em dia. Você pode ajudar uma pessoa no teu trabalho, e esta pessoa talvez as que você mais ajuda, um dia, se elas tiverem a chance, elas puxam o teu tapete e te enfiam uma faca nas costas, seja no meio político, em qualquer lugar, igreja, qualquer lugar. As pessoas não têm gratidão e honra no seu coração, mas Deus abomina esse tipo de coisa. Deus é um Deus que Ele quer que a gente tenha um coração agradecido a Ele e às pessoas que nos abençoam. Mas a gente às vezes atribui a Deus as coisas ruins, e a gente, quando vê o mal prevalecer, a gente acha que Deus não está fazendo nada. Mas o Altíssimo domina, mesmo quando aparentemente o mal está prevalecendo. Você acredita nisso? Terceiro lugar, isso deve trazer confiança para nós, se nós andarmos com o Senhor, de que a vitória final é de Deus. A vitória é do povo de Deus. Você pode passar por lutas, você pode passar por problemas. Se você for fiel a Deus, a Bíblia diz assim, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel ao Senhor. Não deixe que os infiéis contaminem a tua vida. Não deixe que as suas vestes se tornem sujas. Não deixe que o inimigo te engane. Não, meu amado, no final da história, o fiel vai vencer. No final da história, aquele que anda com o Senhor vai alcançar vitória na sua vida, vai ser honrado pelo Senhor. No final da história, Deus vai prevalecer sobre todas as coisas. Um dia, as pessoas vão ter que dar contas ao Senhor, e no final da história, Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O fato de eu saber que Deus tem o domínio sobre todas as coisas traz tranquilidade no meu coração, traz conforto em meio às lutas, porque eu sei que nada foge aos seus olhos. Eu sei que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem Ele quiser. Eu sei por que eu descanso no Senhor, porque eu sei que Deus, Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Nada acontece por acaso, nada é coincidência. O Senhor conhece os caminhos, o Senhor age, o Senhor abre portas. Se as portas não foram abertas, é porque Deus sabe que aquela não é a melhor porta para a minha vida, então é melhor deixar fechada. Quando eu sei que o Altíssimo domina sobre todas as coisas, o meu coração confia, eu não fico abalado, eu sei em quem eu tenho crido, o meu Deus não é pequeno demais, eu sei que o Senhor tem o poder para mudar as circunstâncias, eu sei que o Senhor tem o poder para mudar a história, eu sei que o Senhor remove reis e estabelece reis, eu sei que o Senhor, na verdade, é o que domina todas as coisas, é o meu Deus, o Deus Altíssimo, que está acima de qualquer outra
outra coisa. Então eu não tenho medo do amanhã, eu não ando desesperado com as coisas da vida, porque eu sei que o Altíssimo controla todas as coisas, que nada escapa aos seus olhos. Que se eu agradar ao Senhor, o Senhor vai estar ao meu lado, o Senhor vai estar comigo. Eu sei que se eu viver para Deus, o Senhor vai me abençoar. E quem é que pode falar para Deus, Senhor, o que fazes? Na verdade, ninguém pode falar para Deus o que fazes. Ele mesmo falou, agindo eu, quem é que pode impedir? Se Deus resolve fazer, quem é que pode impedir? Se Deus decretou, eu vou abençoar, quem é que pode impedir? Quem é que pode amaldiçoar? Quem é que pode fechar as portas para aquele a quem Deus abre as portas? Quem é que pode impedir o caminho de alguém que Deus fala, eu vou abençoar esta vida? Ninguém pode impedir, meu amado. Então eu sei, o Altíssimo, Ele tem domínio sobre o reino dos homens. Quando eu creio nesta verdade, eu não ando ansioso pelo dia de amanhã. Eu não ando ansioso ou preocupado com a minha vida. Eu sei que o Senhor tem o domínio sobre o reino dos homens. Ele não vai destruir Israel. Não tem como destruir Israel. Deus falou na sua palavra, Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Você sabe, meu amado, até mesmo com Israel aqui de terra, o Israel, povo de Israel hoje, não tem como nenhuma nação do mundo que se volta contra Israel hoje, não tem como prosperar numa guerra, não tem jeito, não tem como vencer, não tem como destruir o povo de Deus. Então, Deus, ele vela sobre a sua palavra para aguardar, para a cumprir, e sabe, as pessoas, elas andam às vezes com medo, as pessoas andam preocupadas, as pessoas andam ansiosas na sua vida e se esquecem que o Senhor tem domínio sobre o reino dos homens. A uns ele exalta, a uns ele abate. Quem é que Deus exalta? A Bíblia diz assim, a Bíblia diz que Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. A Bíblia diz que o homem que muitas vezes repreendido endurece o seu pescoço, ele vai ser quebrado de repente, sem que haja cura. A Bíblia diz que a soberba, ela precede a ruína, a altivez de espírito precede a queda, vai cair. A pessoa acha que nunca vai cair, vai cair. A pessoa acha que nunca vai acontecer nada, vai cair. De Deus não se zomba. Nós servimos a um Deus que é justo, um Deus que é verdadeiro, e este homem aqui você deve encontrá-lo no céu. Eu acredito que ele se converteu, eu acredito que o rei Nabucodonosor, ele termina aqui a sua palavra, dizendo as obras do Senhor são verdadeiras, os seus caminhos são justos, ele pode humilhar aquele que anda na soberba. Então eu resolvo entregar a minha vida a Deus, eu resolvo viver para agradar a Deus. Eu sei que Deus tem o controle sobre tudo. Eu sei que o Altíssimo, ele domina sobre o reino dos homens. Eu sei que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu sei, por isso que eu falo aqui, que eu descanso, que ninguém vai conseguir matar você antes da hora de Deus. Que não tem como. Se você andar com Deus, eu estou falando para quem anda com Deus. Quem sai fora da proteção de Deus, aí já é outra história. Mas se você andar com Deus, Deus vai abençoar a sua vida. Sim, a bênção vai correr atrás de você. Se você andar com Deus e tiver o Altíssimo como a tua morada, o Senhor domina sobre todas as coisas. Você não precisa do braço do homem, você não precisa do favor do homem, você não precisa de fazer coisas desonestas para prosperar na sua vida, você não precisa escolher caminhos distantes do Senhor para ganhar alguma coisa. Não, você pode perder, aliás, as coisas, e perder o mais importante, é perder a Deus na nossa vida, e a gente às vezes até se engana,
achando que Deus está nos abençoando, quando Deus não está nos abençoando. O diabo também dá coisas para as pessoas, o diabo também favorece as pessoas. Sabe, queridos, às vezes as pessoas elas não entendem direito o silêncio de Deus, porque Deus está quieto, porque Deus não está julgando, porque Deus não está caindo fogo dos céus. As pessoas se enganam, achando que nada vai acontecer. Mas o acerto de contas vai vir para todos. Para mim e para você. Porque Ele é o Altíssimo. E Ele domina sobre tudo. E Ele tem o universo nas suas mãos. Se Ele falar, quem impedirá? Agindo Deus, quem é que pode impedir? Não tem exércitos que possam resistir ao Senhor. Não tem planos dos homens que possam resistir à voz de Deus. Você pode acordar de manhã e pensar, eu vou ter um dia maravilhoso. E se chegou a tua hora, no dia seguinte estão no teu velório. O homem pode fazer planos, mas a última palavra vem do Senhor que controla todas as coisas. O homem pode achar que é poderoso, mas não é nada diante do Todo-Poderoso. O homem pode achar que pode. Às vezes a prosperidade, às vezes o galgar posições no trabalho, deixa a pessoa orgulhosa. Ela se acha melhor do que as outras pessoas. Se orgulha das suas conquistas. Se acha às vezes invencível. Eu sou o número 1. Eu sou importante, eu posso tantas coisas, todas as coisas. E a Bíblia diz assim, não digas, hoje eu vou para lá ou para cá. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe da sua vida. Antes você diga, se o Senhor quiser, se o Senhor deixar, se for o que Deus quer, eu vou para cá, eu vou para lá. Eu vou negociar, porque se Deus não quiser, nada vai acontecer. Você pode juntar todo o dinheiro do mundo, você pode alcançar os postos mais altos de um país, e não é nada diante de Deus. Esta semana eu vi uma foto do presidente Clinton com a sua esposa no jardim, ele se recuperando, acho, de cirurgia. E o homem, por um tempo, por 8 anos, foi o homem mais poderoso da terra. O homem pode pensar, bom, eu posso tudo. Posso apertar um botão e explodir o mundo. Quando chega uma autoridade assim no lugar, os carros, eu me lembro quando eu era criança, o presidente Geisel, ele visitou a minha cidade. E ele passou na frente da minha casa, comitiva do presidente. Eu era criança e pintaram as ruas, a calçada de branco, pintaram a guia dos 2 lados onde o presidente, a comitiva do presidente iria passar. Naquele dia eu, minhas irmãs, todo mundo no portão, a rua cheia de gente para ver a comitiva do presidente passar. E começou de repente a vir as motos, aquelas motos grandes, os batedores, passaram que nem um foguete que a gente nem viu nada, mas passou aquele monte de carro preto. Onde que está o presidente? Aí passou um monte, aqueles batedores, a moto, as sirenes ligadas, a criançada, uma festa, passaram, sei lá, 10, 15 carros, passaram correndo ali, o homem, às vezes, os americanos vão, os seguranças do lado de fora, a pé, correndo, falando no rádio, ali está a pessoa importante, a mais importante naquele lugar, passando. Mas se Deus falar, acabou-se, acabou o reino, já deu. Deus falou aqui para Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Você vai ficar que nem um animal. Você vai comer grama. Acabou a glória do homem. Lá está o homem todo-poderoso, gemendo, doente, às vezes com uma bengala para se segurar. Herodes achou que era grande, foi fazer um discurso em Israel, em Atos capítulo 12,
Todos gritavam: é voz de Deus e não dos homens, é Deus falando. E ele achou, eu sou Deus. Você pode pensar que é Deus, mas não é Deus. Naquele mesmo instante, a Bíblia diz que ele foi comido por vermes e expirou. Acredita-se que ele morreu, caiu da plataforma, consumido por um câncer, que ele estava doente, não se sabia, ele morreu. O homem pensa que é grande, que pode. O homem não se volta para Deus. O homem acha que pode tomar decisões. Mas o Altíssimo é quem domina sobre o reino dos homens e dá a quem Ele quer. O Senhor tem o poder para mudar uma nação. O Senhor remove reis. E o Senhor coloca reis que Ele quiser, se a igreja orar. Coloca pessoas no lugar de honra. Está nas mãos do Senhor. A força da igreja está na oração. A força da igreja está em andar na presença de Deus. A força da minha vida e da tua vida está em nós agradarmos ao Senhor e honrarmos ao Senhor com a nossa vida. E o Senhor vai nos abençoar. Você não precisa de coisas para abrir portas. Deus abre portas por nós. Você não precisa de fazer pactos errados. Deus abre as portas. Deus abençoa a nossa vida. Deus nos favorece. A bênção corre atrás da gente. Deus supre as necessidades se você estiver desempregado. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Deus é o supridor, Deus é o médico dos médicos, Jeová Rafa, Ele é aquele que cura. Se todos os médicos falarem, não tem cura, mas Deus falou, você não vai morrer, você não vai morrer, você vai viver. Se Deus falou que você vai viver, você vai viver. Então não é a palavra do homem, a última palavra não é do homem, a última palavra é de Deus, a última palavra do Senhor, que é a quem nós servimos. E se nós servirmos ao Senhor, Ele vai abençoar a nossa vida, Ele vai abençoar a nossa casa, Ele vai guardar a nossa vida. Então, meu querido, o segredo é andar com Deus, como Daniel andou. Daniel, com 90 anos de idade, estava servindo ao Senhor. Quando o império caiu da Babilônia, depois no capítulo 5 começa a falar sobre a queda da Babilônia. Daniel continuou lá, servindo no palácio do Império Medo-Persa, que era um homem de Deus, e Deus honrou a Daniel. O rei Dário honrou a Daniel depois também. Sabe por quê? Porque quando nós andamos com o Senhor vai nos abençoar e vai abrir as portas para nós. Este é o segredo da vitória em nossa vida. Amém, meu amado. Senhor, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, nesta noite. Deus, e nós sabemos que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas, que não há nada que fuja dos Teus olhos, nada, Senhor. Sabemos que o Senhor tem o domínio, sabemos que nas Tuas mãos há força e poder, sabemos que nas Tuas mãos está a bênção, sabemos que nas Tuas mãos está o abrir as portas ou o fechar das portas. Sabemos, Senhor, que nas Tuas mãos, ó Deus, está o poder para exaltar, mas está o poder para abater também. Senhor, nós queremos viver para Ti, nós queremos agradar a Ti, nós queremos honrar a Ti com a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, meus amados. Por Tua bondade, pelo Teu amor, hoje eu sei.